Olá, pessoal, tudo bem? Pessoal, estou gravando essa videoaula para auxiliá-los a entender a situação de aprendizagem número 26. E essa situação de aprendizagem tem como tema a ascensão dos regimes totalitários. Espero que ela ajude vocês a entenderem melhor este assunto, também a responderem as questões que foram propostas nesta situação de aprendizagem. Vou compartilhar a tela. Assim você terá as principais informações desta aula. Sugiro a vocês que, se estiverem usando o celular, vocês coloquem o celular na posição horizontal, que fica mais fácil o campo de visualização. Esta situação de aprendizagem número 26, isso significa que já estudamos 26 assuntos desde o início do ano. O nosso tema é a ascensão dos regimes totalitários. E é importante definirmos as palavras. O que significa ascensão? Ascensão significa elevação ou a subida. O que significa um regime totalitário? É um regime onde há a forte presença de um líder com poderes absolutos ou a forte presença do Estado. Pois bem, o período que nós vamos estudar é marcado pela ascensão dos regimes totalitários. Esta é uma situação de aprendizagem do nono ano. Pois bem, primeiro tema, primeiro ponto. Para que nós entendamos o assunto, vamos analisar, em primeiro lugar, a prosperidade dos Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Esta figura, esta ilustração já é bem conhecida. E o que vocês enxergam quando observam esta ilustração? Vocês identificam um contexto de pobreza? Identificam um contexto de miséria? Identificam uma vida vivida com simplicidade? Ou vocês identificam uma vida de riqueza, uma vida de luxo, uma vida de consumo, onde há a exibição de vários produtos, desde gêneros alimentícios até outros produtos usados para o lazer, para o divertimento. Pois bem, essa é uma figura que ilustra este período de prosperidade dos Estados Unidos. Se vocês observarem, há uma série de eletrodomésticos, há uma série de produtos utilizados para o esporte e lazer, e a exibição aí de um estado de vida que é um estado de vida de prosperidade. E foi exatamente isso que aconteceu com os Estados Unidos após a Primeira Guerra Mundial. Lembrem-se que eles entraram na guerra mais para o final da mesma e, ao entrar na guerra, eles levaram os aliados à vitória. Mas até então foram grandes beneficiados. Por quê? Porque eram fornecedores de produtos necessários aos países em guerra e porque o seu território jamais foi atingido até então. Observem que, nesse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos prosperaram grandemente. Já os países europeus afetados em seu território pela guerra, eles estavam sem condições de produzir em seus campos, em seus parques industriais. Por quê? Porque a guerra havia causado destruição nos parques industriais e havia causado destruição nos campos. Como os países europeus não estavam em condições de produzir o necessário para o seu consumo e o necessário para a exportação, cabia aos Estados Unidos, um país que não havia sido afetado pela guerra, que havia sido grandemente beneficiado pela Primeira Guerra e que estava desfrutando de uma condição tecnológica muito importante naquele momento, cabia aos Estados Unidos satisfazer as necessidades dos demais países. Portanto, os Estados Unidos, que estavam produzindo muito, por causa da descoberta de novas técnicas agrícolas, por causa do implemento de novas tecnologias agrícolas, eles ficaram responsáveis por abastecer basicamente todo o mundo, não só o seu mercado interno, mas o mercado externo. Só para vocês terem uma ideia, cerca de 2/3 de coisas que os países europeus consumiam vinham dos Estados Unidos.
Um segundo ponto é a mudança no cenário. Há um ditado que diz que não há bem que dure para sempre, né? Então, há uma mudança no cenário aí entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mais especificamente no ano de 1929. Por quê? Porque aos poucos os países europeus eles foram recuperando a sua capacidade produtiva. E, ao recuperar a sua capacidade produtiva nos campos, nos parques industriais, eles deixaram de importar produtos dos Estados Unidos. E o que aconteceu, então? A partir do momento que os produtos deixaram de ser importados dos Estados Unidos, a produção dos campos e das indústrias norte-americanas não achavam compradores. E quando um produto não acha comprador, o que acontece? Ele fica encalhado. E se o produto fica encalhado, o que acontece? O valor dessas mercadorias começa a cair. Muito bem. Qual é a consequência? Muitos fazendeiros e muitos industriais tiveram que decretar falência de suas empresas produtivas. Por quê? Porque produziam em grande quantidade, não havia quem consumisse, tanto no mercado interno quanto no mercado externo, porque os países europeus haviam deixado de importar mercadorias dos Estados Unidos. Pois bem, mas há um agravante. Muitas empresas tinham ações nas bolsas de valores. Na situação de aprendizagem anterior, nós falamos um pouquinho sobre bolsa de valores. Vamos relembrar. Digamos que eu, Gerson Trevisan, tenho uma empresa. Esta empresa seja uma empresa produtiva. E então eu resolvo ficar com 60% do meu capital, do capital da minha empresa, e resolvo vender 40% do meu capital para compradores que se interessam. Suponhamos que surjam 4 compradores e cada um fique com 10% da minha empresa. 60% me pertence, mas 40% pertence aos meus sócios. Se a minha empresa dá lucro, eu ganho e os meus sócios ganham comigo. Mas se a minha empresa dá prejuízo, eu perco e os meus sócios perdem comigo. Na verdade, quem é que tem a empresa e quem é que se responsabiliza pela administração da empresa, pela contratação e demissão de empregados, pela compra da matéria-prima e pela venda dos produtos industrializados é o dono da empresa. Outros ganham porque compraram ações daquela empresa. Então, se a minha empresa vai bem, os que ganham com as ações que compraram, ganham os que compraram ações. Se a minha empresa vai mal, os que compraram ações perdem. Ora, havia muitos fazendeiros, havia muitas industriais que vendiam suas ações na Bolsa de Valores. Então, o que aconteceu quando essas indústrias decretaram falência? Todas essas pessoas que tinham ações dessas indústrias perderam, e perderam muito. Muita gente que só vivia de investimentos em ações, eles empobreceram da noite para o dia. Houve muitos suicídios, inclusive, de pessoas que não suportaram uma mudança tão drástica no seu estilo de vida pela desvalorização das empresas, pela desvalorização das ações. E esse momento em que as empresas faliram e as ações perderam o seu valor ficou conhecido como crash da Bolsa de Nova York ou quebra da Bolsa de Nova York. Pois bem, o que os países fizeram para recuperar a capacidade produtiva? Porque, veja, a crise afetou os Estados Unidos, mas afetou outros países também. Porque os Estados Unidos não só exportavam produtos para outros países, mas importavam produtos para outros países. Agora, se os Estados Unidos entram em crise, eles não exportam para outros países, mas não importam de outros países também. Então, a crise dos Estados Unidos acabou sendo a crise de outros países que faziam comércio com os Estados Unidos, inclusive o Brasil, que na época vendia café para os Estados Unidos. Bem, para resolver essa situação, os Estados Unidos ele resolve intervir na economia. O Estado resolve intervir na economia. Por isso que nesse ponto nós vamos falar sobre a intervenção do Estado na economia dos Estados Unidos da América.
Então, ao longo dos anos da década de 1930, os Estados Unidos sofreram drasticamente as consequências da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Muita gente empobreceu, muita gente ficou desempregada, a miséria rondou os Estados Unidos, muita gente se tornou pessoas que caminhavam pelas ruas, pessoas desabrigadas, pessoas sem terra. Muito bem. Milhões de trabalhadores ficaram sem emprego e a crise econômica aumentou o número de pessoas em condições de miséria nos Estados Unidos. Para encontrar uma solução emergencial para essa crise, escolheu-se um modelo de intervenção do Estado na economia. Veja, até então os Estados Unidos diziam, a nação norte-americana, melhor dizendo, ela entendia que a economia não precisava da intervenção do Estado. Ela se regula pela lei da concorrência e pela lei da oferta e procura. A partir desse momento, eles passaram a defender que o Estado deveria intervir na economia para fazer com que a economia voltasse a rodar, voltasse a engrenar. Esse sistema é chamado de o capitalismo gerenciado pelo Estado. Vamos conhecer um pouquinho mais dele no próximo slide. O que é o capitalismo gerenciado pelo Estado? Frank Delano Roosevelt, eleito presidente dos Estados Unidos em 1932, ele percebeu que o país precisava de medidas urgentes para sair da crise, para acabar com o desemprego, para acabar com a fome, para acabar com a miséria, para acolher as pessoas que tinham perdido tudo, inclusive suas casas, e estavam em situação de... Qual é a solução proposta por ele? Um capitalismo gerenciado pelo Estado. Mas o que é um capitalismo gerenciado pelo Estado? Então, nós vamos apresentar aqui 4 características. Primeiro, o Estado deve participar ativamente na execução das políticas econômicas. Ou seja, a economia não vai se autogerir sozinha, não vai se autogerir mais pela lei da concorrência ou pela lei da oferta e procura. Agora o Estado vai planejar, o Estado vai controlar a economia. De certa forma que continuam existindo empresas particulares, mas essas empresas elas serão gerenciadas pelo Estado. O Estado vai participar ativamente na execução das políticas econômicas, planejando aquilo que julga mais necessário neste momento de crise. O segundo ponto, os trabalhadores teriam pleno direito ao trabalho e o Estado teria a obrigação de garantir esse trabalho. O terceiro ponto, pleno emprego, com a criação de novos postos de trabalho. Mas quem criaria esses postos de trabalho? Seriam as empresas? Não, porque muitas empresas faliram. Quem criaria esses novos postos de trabalho era o próprio Estado. E, em quarto, a intervenção estatal deve atuar para estimular a iniciativa privada. Então, geralmente nos sistemas democráticos, como é os Estados Unidos, não há interferência do Estado na economia. A economia se autorregula pela lei da oferta e procura. O que é a lei da oferta e procura? Se há muita oferta, o preço baixa. Se há pouca oferta, o preço sobe. Essa é a lei da oferta e procura. Também pela lei da concorrência, ou seja, quando há pessoas concorrendo na venda de produto, elas acabam disputando mercados e quem oferece um produto com valor menor acaba tendo consumidores. Então, a economia norte-americana sempre entendeu que esse era um modelo ideal. Menos Estado e mais iniciativa privada. Menos Estado e mais decisão por parte dos próprios compradores e vendedores. Nesse momento, tudo isso foi colocado por água abaixo. Por quê? Porque era necessária a intervenção do Estado na economia. Esses 4 pontos mostram que o Estado se tornaria muito presente na iniciativa privada. Ele participaria da execução das políticas econômicas, ele daria emprego às pessoas, criando postos de trabalho em empresas estatais, e ele interviria na iniciativa privada com o objetivo de estimular. Então, nessa figura ao lado, vocês podem perceber que este citão seria a presença do Estado, e a presença do Estado elevaria a população a um nível melhor, maior de desenvolvimento. Um outro ponto é o New Deal. O New Deal foi praticamente a aplicação dessa economia gerida pelo Estado. O que significa a palavra New Deal? Significa novo acordo.
E o que era esse novo acordo? Ele consistia em grandes investimentos do governo em obras públicas. Lembra que ele deveria fornecer o pleno emprego às pessoas? Pois bem, onde é que ele iria fornecer? Em obras públicas. Então, o governo passou a desenvolver obras públicas para absorver aquela mão de obra que havia ficado ociosa porque havia sido mandada embora trabalho que tinha nas empresas. Então, usinas hidrelétricas, pontes e estradas foram construídas neste momento para absorver a mão de obra que estava desempregada, que estava na miséria, que estava sem ter de onde tirar o seu sustento. Isso foi efetivo? Foi. Ele reduziu o desemprego naquele país, desemprego que assolava aquele país. Outra medida dos Estados Unidos foi promover o financiamento da produção agrícola e da produção industrial. Com isso, ele socorreu os produtores rurais e socorreu também os pequenos e grandes empresários, que haviam hipotecado todos os seus bens e não tinham como pagar os seus empréstimos. Só que essa ajuda ela veio acompanhada da presença e da interferência do Estado. O Estado controlava e limitava a produção de mercadorias a fim de evitar novas crises de superprodução. Então, as empresas tinham liberdade de produzir, sim, mas o Estado passava a controlar isso para que não produzisse demais e depois gerasse outra crise de superprodução sem ter onde vender. Então, houve medidas trabalhistas também que fizeram parte do New Deal, como liberdade sindical, redução da jornada de trabalho sem a diminuição de salário mínimo, a criação do seguro-desemprego, a criação do auxílio a idosos. Lentamente, esse programa produziu resultados positivos, a economia voltou a crescer nos Estados Unidos, o desemprego diminuiu, houve um aumento do poder de compra dos trabalhadores e o Estado lentamente foi saindo da economia outra vez, foi se distanciando de sua intervenção na economia outra vez. Porém, nos países europeus, a solução não foi esta. A solução encontrada por alguns países europeus foi mais radical e surgiram aí ideologias totalitárias, como, por exemplo, o fascismo na Itália. Então, em que cenário ocorreu o fascismo na Itália? Após a Primeira Guerra Mundial, o cenário político era crítico na Europa. Por quê? Porque a população estava frustrada. A guerra não havia melhorado as suas condições de vida, mesmo tendo terminado. Então, a destruição que foi provocada pela guerra causou a falta de matérias-primas, causou a falta de dinheiro, e as pessoas passaram a desconfiar dos governantes e achar que eles não tinham capacidade de resolver a crise, de resolver o problema. Por outro lado, havia um sentimento nacionalista muito grande, que foi estimulado na Segunda Guerra Mundial. E havia aí uma desconfiança, nem a ideologia socialista, nem a ideologia liberal seriam capazes de resolver o problema. Bom, se nem o socialismo, nem o liberalismo econômico seriam capazes de resolver o problema, como eles encontrariam e onde eles encontrariam a solução? Observemos no próximo slide. Surgiram líderes totalitários, líderes que se caracterizavam como os grandes salvadores da pátria nesse momento. E líderes que prometiam, dentre outras coisas, afastar de uma vez o socialismo muito temido pela burguesia, e pelas classes sociais mais altas. Na Itália surgiu o fascismo na pessoa de Mussolini. Nessa figura vocês observam Mussolini discursando para uma multidão enorme. E geralmente as suas ideias eram absorvidas pela população, adotadas pela população, e muita gente se reunia ao redor destes líderes. Bom, qual era a solução fascista para os problemas sociais que advieram da Primeira Guerra Mundial? Qual seria a solução para os problemas criados aí pela quebra da Bolsa de Valores? Vejam aí, 4 pontos. Primeiro, o nacionalismo com tendência à aversão a pessoas estrangeiras e a manifestações racistas. Ou seja, tudo para a nação,
tudo pela nação, e importa defender primeiramente os interesses daqueles que são desta nação. Os que são estrangeiros, né? E os que advêm de outra raça eram vistos com preconceito. Porque eram consideradas pessoas inclusas que estavam naquele país, muitas vezes, para tirar postos de trabalho ou oferir benefícios sociais imerecidamente, segundo pensavam os fascistas. Segundo ponto, um governo autoritário e expansionista, ou seja, um governo que governa o país com mão de ferro e que também se dê a conquistas territoriais em relação a outros países, para garantir o bem-estar social da nação. O terceiro ponto, o corporativismo entre os sindicatos de trabalhadores, né? Que deveria ser submetido por corporações submetidas ao controle do Estado. Ou seja, o corporativismo dos sindicatos de trabalhadores, essa união entre os trabalhadores, essa defesa de ideais entre os trabalhadores, ela deveria ser substituída. Substituída pelo quê? Pelo controle do Estado junto aos sindicatos. Ou seja, a associação de pessoas que trabalham no mesmo lugar, que formam o sindicato, seria controlada agora pelo governo. E um outro ponto, culto à personalidade. O grande líder era obedecido sem questionamentos e nesse culto à personalidade exaltava-se a pessoa do líder através de grandes posts, grandes outdoors, grandes estátuas, grandes homenagens que lhe eram feitas. Então, isso se caracterizou não só o fascismo, mas também o nazismo, como nós vamos observar. É interessante pensar que o período foi um período em que surgiram líderes totalitários em diversas partes do mundo. Por exemplo, na Itália foi Mussolini, na Alemanha foi Hitler, no Brasil Getúlio Vargas, na Argentina Perón, lá em Portugal houve o líder totalitário, na Espanha houve o líder totalitário. Então, diversos países do mundo tiveram líderes totalitários, né? Que, de certa forma, faziam propaganda de si mesmos e diziam ser capazes de resolver o problema daquele país neste momento de crise. E você já percebeu que em momentos de crise as pessoas buscam salvadores da pátria, né? Seja na pessoa de um líder, seja na pessoa de uma instituição. Isso explica por que, por exemplo, as pessoas hoje estão defendendo uma intervenção do Exército no nosso país. Por quê? Porque eles acreditam que o Exército é uma instituição com capacidade de garantir, neste momento, a ordem e, nesse momento, a paz e a justiça social. E esse momento que nós estamos vivendo, não resta dúvida, é um momento de crise. O próximo item, o nazismo na Alemanha, né? Então, no início da década de 20, a Alemanha passava por uma profunda crise econômica. Aliás, quase todos os países estavam passando por crise. Entre 20 a 30, todos os países enfrentaram crise. E a Alemanha sofria uma inflação crescente, né? E isso era agravado pelo fato de ela ter que pagar as indenizações de guerra impostas pelo Tratado de Versalhes. Ou seja, por ter perdido a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha tinha que pagar indenizações de guerra determinadas pelo Tratado de Versalhes. Nesse contexto, surgiu o Partido Nazista na Alemanha. E os princípios do nazismo eram muito semelhantes aos princípios do fascismo. Porém, eles davam ênfase a dois aspectos adicionais, ao racismo e ao antissemitismo. O que é antissemitismo? É a aversão aos judeus. Isso explica o fato de, nos campos de concentração, terem morrido 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial. E também o nazismo reprovava a democracia liberal, ou seja, aquela democracia que dizia que o Estado não deve interferir na economia. O grande líder deste período na Alemanha foi Adolf Hitler. É interessante pensar que, enquanto líder, ele realmente retirou a Alemanha da condição de hiperinflação. Ele fez com que a Alemanha prosperasse. Mas, por outro lado, ele era um megalomaníaco que levou a Alemanha a cometer as maiores atrocidades que se tem notícia em toda a história. Mas as características do nazismo, e aí vocês veem a suástica, que é o símbolo nazista, né?
Então, Hitler era extremamente autoritário. E ele tinha apoio, gente. Ele tinha apoio da alta burguesia, porque a alta burguesia temia o socialismo. Também não acreditava que a democracia liberal ia resolver a questão. Então, os burgueses passaram a apoiar Hitler. E Hitler era muito carismático. Ele conseguiu atrair ao redor de si grandes multidões e conseguiu mobilizar a população. Quais as principais medidas tomadas por Hitler? Ele acabou com o federalismo, ele centralizou o poder do Estado em suas mãos, ou seja, ele passava a ser o único líder da Alemanha. Ele se tornou ditador, adquiriu poderes de ditador, mandando sozinho naquele país. Ele intensificou a censura, ou seja, as liberdades de pensamento, imprensa, expressão. Ele aboliu os sindicatos, ele formou uma milícia fiel às suas ordens que perseguia e matava os membros de grupos sociais considerados inferiores, principalmente judeus, ciganos, eslavos e homossexuais, bem como comunistas e outros adversários. Ou seja, ele passou a gerir com mão de ferro a Alemanha. E gerindo com mão de ferro a Alemanha, ele foi o responsável. Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Ele foi o responsável pela entrada da segunda Alemanha, da Alemanha na Segunda Guerra, e esse é um assunto que nós vamos estudar posteriormente. Pessoal, espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, pode me procurar pelo WhatsApp. Aqueles que nos encontraremos em sala de aula, até breve, se Deus quiser.